O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais um domingo nós nos reunimos como comunidade cristã para celebrar o dom maior da nossa fé, a Eucaristia, para nos alimentar e receber o direcionamento do Senhor para nós através da sua palavra. Nós estamos celebrando hoje o 30º domingo do tempo comum e durante esse tempo litúrgico na igreja, nós fazemos o caminho do anúncio do reino de Deus. Nós acompanhamos a missão pública de Jesus, o itinerário que Jesus fez, proclamando o reino de Deus e estabelecendo critérios diretos para a comunidade cristã, para aqueles que depois seguiriam a sua espiritualidade. E nesse caminho de Jesus, nesse caminho do anúncio do reino, que tem basicamente duração de 3 anos, Jesus sai da região da Galileia, de Nazaré, e ele começa a percorrer todas as regiões do extremo oriente, saindo da Galileia, ele consegue entrar na região da Samaria até chegar na região da Judéia. E nesse percurso missionário, Jesus vai estabelecendo e vai falando dos elementos do reino de Deus. Vai encontrando muitos desafios na sua ação missionária. E de maneira muito particular, esses desafios se davam pelos grandes embates que Jesus também teve que ter com as autoridades de Israel, com os diversos grupos que existiam dentro da espiritualidade israelita. Nós estamos acompanhando esse percurso nos últimos domingos, nós podemos perceber isso de maneira muito clara, nos grandes discursos que Jesus tinha com os fariseus, com os doutores da lei, com os partidários de Herodes, com os escribas. E hoje aparece a figura de mais um grupo, O Evangelho começa a dizer que os fariseus, sabendo que Jesus havia calado os saduceus eram mais um grupo, que estava ligado às autoridades religiosas de Israel. E a gente costuma dizer que os saduceus eram o menor grupo, mas o mais influente, no sentido econômico, porque os saduceus, eles dominavam todo o comércio que estavam envolvido as questões da venda de animais para o sacrifício. E como a cultura religiosa de Israel estava muito voltada para o sacrifício, para oferecer sacrifícios de touros, de ovelhas, de pombas, isso era muito comum para o judaísmo. Os saduceus, eles lideravam, de fato, esse comércio de venda desses animais para o sacrifício. Então, de certa forma, era um grupo muito pequeno, mas era um grupo muito influente. Foi exatamente esse grupo que Jesus fez calar, que Jesus percebeu que não havia fundamento naquilo que eles diziam. E os fariseus, sabendo que Jesus fez isso, então vai usar mais uma estratégia para desconcertar a missão de Jesus. E ele já havia tentado de várias formas, Nós escutávamos domingo passado que eles haviam usado uma armadilha no campo social para pegar Jesus no que dizia a respeito à questão do tributo. E hoje eles vão
tentar derrubar Jesus em algo que era crucial para a espiritualidade do povo de Israel, que era a lei. E eles vão perguntar a Jesus qual é, o mandamento mais importante da lei. Na verdade, eles queriam pegar Jesus em algum deslize de compreensão da lei, porque segundo a regra da lei, qualquer pessoa que se colocasse contra a lei, ela devia morrer, ela incorria num grande crime. Então eles vão tentar desconcertar Jesus, e eles perguntam qual é o mandamento mais importante da lei. E Jesus vai dizer: o mandamento mais importante da lei é amar a Deus com toda a intensidade, de todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E Jesus, depois de dizer isso, ele não para apenas nesse aspecto, mas ele vai fazer menção a um outro mandamento que na comunidade de Israel havia ido para a periferia. O primeiro mandamento era centralizado, mas o segundo mandamento era colocado na periferia da fé. Então Jesus vai trazer de volta esse mandamento para o centro da vida das pessoas. E Jesus diz: e o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. E quando Jesus faz essa abordagem, ele faz um acréscimo de entendimento. Ele vai dizer que a dimensão do amor de Deus precisa ser o centro da nossa vida, porque esse amor, ele nos move também a amar o outro. O amor a Deus me faz entender a importância da minha relação com o outro. Então, a minha experiência de amor com Deus, ela se torna real e verdadeira quando eu sou capaz de amar o próximo. E Jesus coloca isso de uma maneira muito clara, e ele diz: olha, amar o próximo como a ti mesmo é sempre se colocar no lugar do outro, porque assim nós vamos entender e nós vamos aprimorar a dimensão do amor de Deus. Jesus nos faz entender hoje algo que é muito importante. Nós precisamos amar a Deus, porque é nele que nós vamos aprender a amar o outro. Nós não conseguimos amar como Deus quer que a gente ame o outro, em nós mesmos, mas eu consigo amar o outro em Deus. À medida em que a minha experiência de amor com Deus, ela é concreta, ela é real, ela existe de fato, há um grande impulso também na minha relação com o outro. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o outro. Quanto mais eu me abro para viver esse amor, mais eu sou capaz de me tornar sensível na relação com o outro, mais eu sou capaz de me perceber parte também do outro. E Jesus hoje nos chama muita atenção para aprendermos a amar o outro a partir de Deus, com o amor de Deus. Então isso significa dizer que quando a gente aprende a amar o outro com o amor de Deus, esse amor, ele não será incompleto, ele não vai parar no desejo de retribuição que muitas vezes a gente quer. O nosso amor a partir de nós mesmos se torna incompleto exatamente por isso, porque nós deixamos de amar o outro quando o outro não corresponde as minhas expectativas. Por isso que Jesus hoje nos lembra no Evangelho que amar o outro só é possível se de fato nós formos capazes de amar a Deus. E essas duas realidades, elas se completam. O entendimento do amor de Deus é exatamente para provocar em nós uma relação sensível, uma postura sensível em relação ao outro. Quando eu entendo dessa forma, aí sim eu vou conseguir me abrir, eu vou conseguir conviver bem com o outro.
Nesse 30º domingo, ao escutarmos essa palavra, o Senhor nos faz um grande apelo mesmo, que é mergulhar nesse amor, que é deixar o amor de Deus alcançar o nosso coração, porque Ele nos gerou para o amor. Embora na construção da nossa história, nós vamos experimentando muitos outros sentimentos que estão fora do amor. E isso vai acontecendo mediante o nosso distanciamento de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais desaprendemos a amar. E a humanidade, quando se distancia da graça de Deus, ela perde aquilo que é mais bonito, o amor. A beleza do ser humano é a dimensão do amor. Quando nós deixamos de amar, nós perdemos toda a essência do nosso ser. Nós passamos a nos desconhecer, porque nós fomos gerados para amar uns aos outros. Essa é a ideia da centralidade da nossa fé. E Jesus intensifica isso, porque a espiritualidade cristã, ela é reconhecida pela capacidade de amar. O que é que nós cristãos temos de diferente de outras religiões? É a dimensão do amor, porque Jesus nos fez enxergar isso. Jesus nos apresentou Deus como de fato Ele é. Ele nos ensinou a reconhecer Deus a partir da dimensão do amor. Em vários momentos da Sagrada Escritura, Jesus vai falar sobre isso. Quando nós mergulhamos no Novo Testamento, por exemplo, nós vamos compreender isso. Jesus trouxe para nós a linguagem do amor. Qual é a linguagem do cristão? A linguagem do cristão é o amor. A linguagem da comunidade cristã é o amor, e nós temos percebido um grande distanciamento disso. Nós temos nos distanciado daquilo que é mais essencial, porque a comunidade israelita, ela reconhecia a grandeza desse amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso era muito pontuado na cultura de Israel, mas eles se fechavam completamente para a relação com o outro. Não havia essa docilidade, essas duas realidades, elas não se completavam. Pronto, eu preciso amar a Deus e acabou. E os outros que se danem. Jesus vai crescer no entendimento e vai nos ajudar também a crescer nesse entendimento. Então nós definimos a linguagem cristã como a linguagem do amor. Nós somos convidados a amar e amar a partir de Deus. Nós somos convidados a olhar no outro e enxergar a presença de Deus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque Jesus falava sobre isso. Quando eu olho para o outro, eu não enxergo somente o outro, mas eu enxergo a presença de Deus que se faz morada no outro. Eu reconheço a ação de Deus no outro. E isso é um dado muito, muito peculiar para a espiritualidade cristã. Então nós devemos nos envolver nessa linguagem do amor e aplicá-la em nossa vida. É um grande esforço que nós temos que fazer, porque nós fomos nos distanciando, nós fomos desaprendendo a amar. Nós fomos perdendo, nós fomos deixando de lado o exercício do amor. E principalmente no mundo moderno, cada vez mais nós vamos nos fechando em nós mesmos. Nós vamos fechando no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa prepotência, no sentimento de poder que habita dentro de nós. E nós vamos nos relacionando de forma tão estranha. Nós já não somos mais capazes de perceber a presença de Deus no outro. Quantas vezes nos tem faltado essa sensibilidade, essa ternura mesmo que existia em Jesus. E aquilo que Jesus propôs para nós não era apenas fala, não era apenas comunicação verbalizada. O que Jesus pregava era de fato algo vivido, experimentado. E ele deu testemunho, muitos testemunhos de como nós podemos viver essa dimensão do amor. Ele nos deu e nos deixou um itinerário para vivermos e construirmos a nossa vida fundamentada no amor. E para isso Jesus nos ensina que é preciso ter relação de proximidade com Deus.
Eu jamais vou aprender a amar se eu não mergulho, se eu não permito Deus encontrar meu coração. Eu jamais serei capaz de amar se eu não experimento isso na minha relação com Deus. E Jesus, Ele enfatiza isso. A minha relação com Deus precisa ser fundamentada no amor e não no medo. A minha relação de proximidade com Deus é fundamentada no amor. A minha relação com Deus é gerada no amor e não no medo. Quando a minha experiência com Deus é gestada no amor, há um impulso muito grande, há uma transformação dentro de nós, há uma mudança radical na nossa consciência, porque quem ama a Deus se sente comprometido com o outro. A minha relação com Deus, ela me compromete com o outro, ela me faz entender que eu sou importante no processo de construção da história, eu sou responsável pela transformação das coisas, eu sou responsável pelo outro, ele é parte também de mim, ele é um complemento da minha história, uma vez que nós fomos criados para vivermos em comunidade, em relação de pessoas. Jesus vai pontuar hoje isso para nós e ao mesmo tempo vai nos provocar a olhar para a nossa história e para o nosso caminho e nos perceber se de fato nós estamos aplicando em nossa vida a dimensão do amor. Isso é algo real em nós, eu consigo me perceber, eu consigo me ver dentro, dessa realidade do amor. Eu tenho me esforçado para amar, eu tenho deixado Deus alcançar meu coração e transformar toda a minha estrutura que precisa ser transformada. É importante nós nos perguntarmos. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Nesse domingo, quando nós escutávamos a primeira leitura, a leitura do livro do profeta, a leitura do livro de Êxodo, logo no primeiro versículo, no versículo 20 do capítulo 22, o autor sagrado vai nos dar algumas orientações, e essas orientações elas são voltadas exatamente para a dimensão, da vivência do amor na relação com o outro, e a gente precisa atualizar isso em nossa vida. Por isso, neste domingo nós pedimos ao Senhor que Ele nos ensine a amar. Nós queremos reaprender a amar. Nós queremos de fato viver a experiência desse amor. E isso é possível quando nós começamos a gestar dentro de nós esse desejo de mergulhar no amor de Deus, esse desejo, de intensificar a nossa vida cada vez mais na vontade de Deus. É nos desfazer da nossa vontade, para que a vontade de Deus, ela se torne concreta dentro de nós. Que a palavra desse domingo nos ajude a crescer mais como cristãos, nos ajude a perceber aonde eu preciso melhorar, aonde é que eu preciso melhorar, aonde é que eu preciso avançar ainda na minha relação com Deus. A palavra é exatamente para isso, é para nos dar esses elementos, é para apontar onde é que precisa melhorar em nós, o que precisa. Quando eu escuto a palavra, ela me leva a fazer um diagnóstico da minha vida. Quando eu escuto a palavra, ela me leva a entender o que precisa ainda melhorar para aperfeiçoar a minha vida em Deus, o que ainda falta para eu viver de fato como o Senhor deseja que eu viva. Peçamos ao Senhor, pelo dom do seu Espírito, que essa palavra hoje seja uma semente necessária para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.